Meu nome é Joana, eu sou atual tesoureira da Associação Veracidade, atuo já na instituição desde 2014, aqui em São Carlos, né? A Associação Veracidade é uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público com o foco na atividade ambientalista, na defesa dos direitos humanos e direitos ambientais. O dia de hoje, no workshop, a gente fez um apanhado bastante extenso até da história das organizações da sociedade civil no Brasil, desde a primeira organização de pessoas que surgiu em busca da defesa dos direitos humanos, no caso, né, da Santa Casa de Misericórdia, perto de 1600, que era uma instituição religiosa, e como isso foi amadurecendo e culminando no grande movimento das organizações da sociedade civil que surgiram pós-ditadura. Então, assim que o período ditatorial termina no Brasil e a organização da sociedade civil pode voltar a atuar, né, sem mais ser criminalizada, esses movimentos começam a ganhar força, buscando resolver um pouco da problemática trazida, da miséria, da fome, da exclusão social que essa disputa do governo ditatorial trouxe durante esse período no Brasil. Depois disso, a gente se aprofundou numa questão um pouco mais recente, que a gente trata um pouco de como o projeto político do liberalismo vem se infiltrando nos movimentos sociais e delineando um pouco uma atuação muito mais empresarial para essas instituições, ao invés do seu lugar dentro do espaço público, dentro de uma construção democrática nos espaços públicos, principalmente na gestão das políticas públicas. Então a gente caracterizou um pouco esse debate, essa disputa, hoje em dia, que acontece, e como isso se desenrola na legislação. Então a gente trouxe daí uma análise já um pouco mais técnica, de períodos históricos onde a legislação foi desenhando estruturas que já existiam para organizações da sociedade civil e como as coisas foram se moldando até hoje a gente ter o que eles chamam de terceiro setor, que é uma homogeneização mesmo dessas organizações da sociedade civil, dando um caráter muito mais empresarial do que de luta política, da busca por direitos, de participação social na democracia. Então, o marco regulatório, no final, né, do dia, a gente culminou nesse grande documento, que é o foco do nosso workshop, né, que é um marco mesmo de todo desse acúmulo histórico das organizações da sociedade civil e como elas podem existir hoje, quais são, desde nomenclaturas, categorizações, formas de atuação junto com o poder público, tipos de financiamento, tipos de parceria, como tudo isso está desenhado hoje em dia na legislação, para que a gente possa, no próximo módulo, aprofundar de uma forma mais prática como que a gente acessa, através do marco regulatório, financiamento público e parcerias com o poder público de uma forma muito mais participativa do que o que a gente encontra hoje em dia, através de convênios e através de licitações. Então, a gente vai conversar um pouco sobre terceiro setor e organizações da sociedade civil. Então, nesse primeiro momento, eu vou trazer um histórico bem breve, tá, gente, para vocês, das OSCs, esse histórico que a gente tem, tanto legislativo quanto também sociológico, né, de como que elas se organizaram e vêm se transformando ao longo do tempo. E vamos falar também um pouco sobre a introdução já ao marco regulatório e como que ele conversa, né, com a lei de ATIS nesse momento, como que eles convergem nessa proposta que a gente está trazendo para vocês aqui na Veracidade, né? Hoje em dia, a gente conseguiu já chegar num espaço depois de 10 anos, né, atuando no município, já 11 agora, né, em 2023 a gente vai completar. Então, foi uma trajetória, né? Começou muito pequeno, com algumas pessoas, até se formalizar, chegar no CNPJ. Esse CNPJ existir durante um período, a gente ter um portfólio para daí conseguir acessar editais, acessando editais, conseguir buscar uma atuação dentro do município que faça sentido, né, com o que a gente pensa e com as demandas também das cidades. Então, a gente conseguiu também se cadastrar enquanto OCIP, que acho que vocês vão entender ao longo da conversa aqui também, quando
as meninas, as advogadas trazerem um pouco mais desse contexto legislativo, né? Qual que é a diferença, o que muda, o que não muda. Então, a gente vai discutir um pouco a caracterização dessas instituições, né? E essa articulação, ela trabalhou bastante, principalmente para a erradicação da fome e da miséria, através de uma das primeiras pessoas jurídicas, né, um grupo de pessoas que se organizou para isso. Foi um sociólogo, à época, que criou essa instituição. E, ao longo de diversas décadas de articulação, eles conseguiram criar o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar. Então, foi um primeiro movimento de organização de pessoas que conseguiu, de fato, reclamar e demandar algum tipo de política pública que alcançasse não só o grupo ali que estava demandando aquele processo, né, demandando aquela, no caso, erradicação da fome, da pobreza, da miséria, né? Mas também fazer isso se espalhar para outros lugares, né? O que a gente chama de interesse público, quando aquilo que você, enquanto organização, está defendendo, não cabe só a sua organização, né? Mas é um contexto de direitos humanos muito mais amplo, muito mais difundido na sociedade, muito mais consensuado enquanto direito. E aí, aqui em São Carlos, a gente tem uma peculiaridade muito interessante, né? A gente teve uma OSC, uma Organização da Sociedade Civil, que surgiu no finalzinho dos anos 70, 1977, é a data de fundação da APASC, que é a Associação para a Proteção Ambiental de São Carlos. Então, isso veio muito do contexto, né? Acho que São Carlos tem algumas peculiaridades nesse sentido. Então, eu imagino que nesse período pós-ditadura, a gente tendo uma universidade tão grande quanto a Federal, com o movimento estudantil, né? Com todo o movimento político também de oposição ao que estava, né, sendo contextualizado naquela época, a gente conseguiu trazer esse histórico de uma organização muito antiga e que é atuante até os dias de hoje, né? A PASC ainda existe, ainda atua, é uma instituição, enfim, de muita referência, né? Não só para a veracidade, enquanto uma instituição também ambientalista, mas acho que para diversas outras instituições aqui do terceiro setor. Mas a gente tem um número significativo de OSCs em São Carlos hoje em dia, e com muito foco nesse aumento na década de 2010, mais ou menos, que é quando a Mari vai trazer melhor para vocês esses dados. Então, a gente acompanha bastante desse movimento nacional, de como as organizações têm se multiplicado, né? E como, né, com que diretrizes elas têm atuado. Qual foi um contexto bastante interessante que eu acho da gente discutir e que vai explicar um pouco os conflitos que culminam na definição da legislação, né? Quando a gente chega no final das contas, o porquê que a legislação existe como ela existe para o setor das OSCs, né? Do terceiro setor, como também é chamado, a gente entende que, a partir dos anos 90, as coisas começaram a mudar um pouco, né, nacionalmente aqui para a gente no Brasil. Então, o Plano de Combate à Fome e o Programa Comunidade Solidária foram 2 programas que surgiram na época do governo Fernando Henrique, que já tinham diretrizes ou mesmo um viés, uma orientação para a organização da sociedade civil um pouco diferente. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né? Quando a gente fala de projetos políticos, acho que ontem o Paulo fez uma fala muito interessante, né? Falando, quando a gente discute o Estado, a gente tem que entender um pouco de que Estado que a gente está falando, né? Existem diversas forças operando em cima dessa organização. E nos anos 90 a gente teve um investimento muito grande mesmo nesse projeto neoliberal, o projeto do liberalismo econômico, que infelizmente não permanece só no econômico, né? As coisas não são separadas. Então, se a gente tem um projeto econômico, ele com certeza vai se infiltrar também no contexto cultural, no contexto da organização das pessoas, para o meio ambiente, né? Tá tudo muito interligado nesse processo. Então, esse plano e esse programa acabaram extinguindo o CONSEA, né? Ele trazia uma perspectiva de uma forma de participação muito diferente. Então, o CONSEA foi se esvaziando, foi se desarticulando e acabou sendo extinto. E, a partir daí, a gente observa, estudando, né, sociologicamente os grupos das pessoas, que passa a haver uma ressignificação de conceitos que eram muito importantes para a atuação da participação social, para a atuação das pessoas da comunidade.
que é cidadania, principalmente, né? Participação e cidadania. Eram dois conceitos que tinham um significado e que, a partir desse projeto, essa disputa, né, de projetos políticos começa a acontecer, isso vai mudando. Então, a participação social, a cidadania, ela começa a ser entendida como uma esfera um pouco mais individual e menos coletiva de atuação das pessoas. Comunitária, organização de pessoas, a gente trata um pouco mais esse processo enquanto ações individualistas de solidariedade, de caridade, o que volta a se conectar bastante com o contexto religioso da filantropia, da caridade, que foi um pouco o marco, né, dessa fundação aqui no Brasil, desse processo. Então, a professora Evelina é uma pesquisadora que fala um pouco sobre o que ela chama de confluência perversa, desses deslocamentos de sentido, né, da gente ter conceitos que são muito importantes e que a gente acaba trabalhando eles de uma forma onde parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, como que a gente se organiza politicamente para defender e para construir mesmo um projeto de sociedade, sendo que existe uma estrutura muito maior por trás disso e que traz esses mesmos conceitos aliados a práticas com finalidades um pouco diferentes daquilo que a gente esperava no começo, né, enquanto sociedade civil. Esses dois projetos que, bom, existem já, né, projetos políticos, a gente fala, né, em disputa há um bom tempo, demandam uma alta participação da sociedade, seja dentro da construção de um Estado democrático, demandando a estrutura e a participação da sociedade civil organizada ativamente, como a gente concebe, né, num lugar, para mim, muito mais interessante, para um projeto que delega serviços à sociedade. Então, a sociedade civil, a participação da sociedade civil no trabalho do Estado também é muito importante para o projeto, né, neoliberal do liberalismo, porque ele quer terceirizar, ele quer privatizar muitas das atribuições que caberiam ao Estado para empresas, né? Aí a gente não fala, as OSCs, a gente vai entender um pouco depois, elas têm características, né, hoje, que a gente consegue ver muitas similaridades entre como uma empresa opera, como organizações da sociedade civil operam, e isso não é por acaso. Isso não é por acaso, isso existe dessa forma justamente para que essa delegação seja menos óbvia, talvez. Imagino, não sei, acho que vocês podem comentar um pouquinho do que vocês acham também. Então, quando a gente fala de projeto político, a gente está falando só de política enquanto figuras de partidos políticos, cargos políticos, de uma esfera totalmente descolada da nossa vida em sociedade, né? A gente está falando de um conjunto de crenças, de interesses, concepção de mundo, representação de vida, muito ligado com a nossa própria cultura, como a gente constrói esse processo cultural socialmente. Então, tudo vai penetrando esses pequenos espaços. Então, a gente tem essa mudança de conceitos muito sutil. Então, a gente tinha antes a participação civil, a participação da organização da sociedade civil, passando a significar algo um pouco mais parecido com responsabilidade social. E aí, quando a gente chama para uma responsabilidade social, a gente acaba caindo um pouco no contexto da solidariedade também, o que esvazia essa questão do que significava a participação social, principalmente nesse contexto final de ditadura, quando isso se fortaleceu, né, teve uma chance, talvez, né, minimamente se fortalecer um pouco para entrar numa disputa, num combate, num enfrentamento mesmo, acho que era o momento, a época, né. Saindo um pouco de uma organização comunitária para um conceito um pouco mais da gestão, que culmina numa simplificação muito grande depois, para o empreendedorismo, né? Então, você ser um empreendedor hoje em dia te dá muitas possibilidades de você se inserir dentro de uma participação social, conforme dizem as construções, né? Então, também são implicações muito despolitizadoras, a gente individualizar conceitos que antes traziam um significado muito diferente para o que é participar socialmente, separando bastante Estado de sociedade, afastando um pouco, né, esses polos. Então, qual que é o desafio da gente ter essa disputa, de estarmos muito inseridos, né, nessa disputa? Não tem como a gente não estar,
principalmente quando você começa a atuar enquanto uma OSC, começa a se organizar. Então, a gente tem movimentos sociais com projetos políticos distintos do projeto vigente sendo marginalizados. Então, se o seu grupo quer participar de uma forma que vai demandar uma criação de estruturas democráticas, né, por exemplo, de participação de fato na elaboração das políticas públicas, querer que as coisas mudem de uma forma, né, quando você entende a estrutura, começa a pensar e agir sobre ela, é um problematizador, são ameaças, né, são movimentos que podem atrasar essa disputa para um lado ou para o outro, né, ela não é unilateral, né, acontece dos dois lados. E traz também um pouco esse contexto das OSCs como executoras de políticas públicas, porque se só nos resta atuar enquanto empreendedores em prol da solidariedade, tentando resolver problemas, né, lá na ponta, problemas que, quando a gente olha, são muito sistêmicos, a gente acaba saindo um pouco desse cenário de possibilidade de participar socialmente, fazendo a diferença onde a gente tenta voltar ao caminho e mudar um pouco as coisas, né? Propor novos processos ou avaliar processos existentes que podem trazer uma mudança um pouco mais significativa. E aí entra essa pergunta, quem que as OSCs, então, acabam representando no fim? Se somos organizações da sociedade civil, como que a gente consegue representar, de fato, a sociedade nesse contexto, onde há uma disputa, onde há uma estrutura? Então, a gente acaba representando a sociedade civil como um todo, esses interesses públicos, né? Ou o Estado e os financiadores possíveis, né, para essas ações, para esses projetos dessas instituições. Então, e quando a gente fala, né, poxa, a gente está representando o Estado, isso é necessariamente ruim? Depende. Que Estado a gente está falando? Ele está interessado em servir a sociedade civil também, em construir qualidade de vida para essas pessoas, ou ele está um pouco mais, como a gente costuma ver, principalmente aqui no Brasil, sofrendo uma interferência mercadológica, né? Essa influência liberalista mesmo, que está muito mais preocupada em se conectar com o global, com uma disputa mundial pelo capital mesmo, do que o bem-estar das pessoas, né, que estão ali construindo esse Estado. E aí a gente tem fortalecendo, né, um pouco, vindo como consequência, talvez, né, porque a temporalidade é um pouco mais antiga aqui, dessa definição de terceiro setor, que é uma definição que os autores aí, o Eider e a Edileuza, trouxeram num artigo falando sobre a família Rockefeller, lá em 1978, nos Estados Unidos, né? Uma galera que, enfim, conseguiu ocupar todos os lugares possíveis e imaginários dentro da disputa, né, desse projeto liberal aí. Eles falavam muito sobre essa expressão do terceiro setor. Ela vem do inglês, ela foi cunhada lá e ela tem muito sentido lá, porque dentro de um dos maiores modelos liberais a gente tem a participação social vindo antes do Estado. As empresas, ou, né, os empreendedores fornecem serviços, provêm serviços de uma forma muito mais massiva do que o que é proposto e oferecido pelo Estado, desde sempre, né, desde muito antes do que aqui, dentro dessa disputa. Então, tem a predominância do voluntariado e pouco consenso, gente, desculpa, escrevi errado ali, sobre os conceitos e enquadramentos, né, do que são organizações da sociedade civil ou não. Junta-se tudo em primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. O Estado, as empresas privadas e a organização da sociedade civil. Só que tudo muito homogêneo, com pouca distinção entre qual é o papel e o contexto que cada um atua na sociedade, né? E aí, no Brasil, nos anos 90, mais ou menos, a gente vai entrar mais nesses critérios, mas a gente teve a criação da categoria de OCIP e a lei do voluntariado, que foram bastante significativas para as possibilidades mesmo que as OSCs têm para atuar. Uma vez que essa lei do voluntariado institui a necessidade mesmo da não remuneração, ou às vezes a obrigatoriedade da não remuneração dentro de pessoas atuando nesse setor, e também essa coisa do interesse público, né? O que é o OCIP? É a Organização da Sociedade Civil, faltou um C ali, de interesse... não, tá ali. De interesse público. Então, a atividade, a finalidade que essa organização da sociedade civil tem
ela está muito mais alinhada com a necessidade estruturada e que precisa, provavelmente, né, ser ofertada pelo Estado. Mas, entendendo que ele não dá conta, aí esse não dar conta é que a gente pode problematizar de diversas formas e discutir muito a fundo ainda, né, muito mais do que a gente vai fazer aqui hoje, é que você acaba trazendo as OSCs para a possibilidade de se enquadrar e executar esse trabalho, esse projeto, né? Então, cria novos parâmetros para a execução de projetos que deveriam ser cumpridos pelo Estado. Facilita, porque enquadra, né, porque descreve exatamente como deve acontecer a execução dessas finalidades, dessas atividades. E aí a gente tem alguns avanços recentes, né, pós todo esse contexto aí que eu trouxe um pouco. A gente teve alguns processos que fortalecem um pouco essa possibilidade, né? Tanto a criação dos orçamentos participativos e dos conselhos gestores de políticas públicas, que foram estruturas desenhadas para garantir, de fato, uma participação das OSCs, não só na execução de políticas públicas, né? Mas na gestão delas. Então, são estruturas como essa que competem com essa estrutura outra que está sendo desenhada para as OSCs. E aí a gente tem os desafios um pouco mais práticos, né, das OSCs hoje em dia, que aí a gente vai se aprofundar bastante nesse último em amarelinho aí, falando bastante sobre legislação. Então, num lugar mais prático, né, como que isso culmina hoje em dia, quando a gente vê essa disputa e vê toda essa mudança acontecendo. Porque, né, final dos anos 80 para cá, são algumas décadas de poucos, mas ao mesmo tempo muitas mudanças recentes, né, depois de um bom tempo parado. Então a gente tem possibilidade de financiamento, que é um grande gargalo hoje em dia, né? A gente depende se você depende de editais públicos, você vai depender do Estado. Se você está dependendo do Estado, você está dependendo um pouco da política que está sendo construída naquele momento. Então, se muda o governo, mudam os interesses, mudam as áreas de investimento e, enfim, cria uma dependência bastante delicada. E se a gente está falando de um esforço cada vez mais intenso, né, desse projeto liberal ocupar esse espaço, a gente acaba preso um pouco no que sobra, né? O desafio da gestão, então entender, a gente está na legislação equiparando bastante a organização da sociedade civil com empresas, mas será que as pessoas da sociedade civil, quando se organizam para buscar direitos, enfim, para fazer algum trabalho que seja, elas conseguem, né, desenvolver essas habilidades, né? Você precisa de uma estrutura profissional mesmo de gestão, que muitas vezes a organização da sociedade civil ali não vai ter, ou vai precisar desenvolver. É um desafio mesmo, né? Quando a gente não tem a proposta de atuar como uma empresa, mas precisa atuar como uma empresa, como que você faz, né? E esse enquadramento nas legislações. Entender que existe já um acúmulo muito grande das possibilidades, dos formatos, do que pode, do que não pode, de como deve ser essa atuação, e que ou passa desconhecido pelas próprias pessoas da organização da sociedade civil, ou passa desconhecido pelo poder público, que deveria atuar ali numa parceria mais próxima, e isso culmina em várias dificuldades, né, para a gente. Então, muito por conta disso, esse workshop existe hoje, para que a gente consiga se aprofundar um pouco mais no que existe hoje de legislação, de enquadramento, para que a gente consiga atuar, questionar, problematizar, solicitar mudanças, enfim. É só entrando mesmo em contato com esses instrumentos que a gente vai conseguir, talvez, trazer alguma mudança mais significativa para essas possibilidades. A Joana, ela apresentou, né, o contexto histórico, né, da atuação das ONGs no Brasil, né, e a importância, né, e relevância para as políticas públicas, tanto na sua elaboração quanto na sua formulação. Eu apresentei o conceito do terceiro setor e também a trajetória histórica da legislação sobre a regulação e a regulamentação das organizações da sociedade civil, com panorama, né, desde o início, antes da Constituição Federal, né, com o conceito de convênio, né, e como houve essa descentralização do Estado, né, inicialmente para os estados e municípios e posteriormente para as entidades privadas, daí sem fins lucrativos, né. Feito esse contexto,
né, da descentralização, sobreveio a Constituição Federal de 1988, que deu uma segunda função para o terceiro setor, que também foi de ser um instrumento de participação social, né, e democrática, né? Então, ser um instrumento de participação social e democrática tanto na elaboração quanto na aplicação de políticas públicas. E, por fim, né, foi exposto também sobre a lei de licitações, tanto a antiga como a nova, e discutido, né, exposto, né, se havia aplicação dela, né, nas associações do Estado, né, e aí esfera da União, estados e municípios, com as entidades privadas. Bom dia a todos. Meu nome é Mariana, eu sou do escritório de advocacia CSSZ, né, que está atuando em apoio, né, nesse evento organizado pela Veracidade e pela Maitá. Bom, conceito de terceiro setor, né? A Joana ela já apresentou, mas detalhando um pouco mais, né? Ele representa pessoas jurídicas, né, direito privado, que exercem atividade para alcançar a finalidade ou um objetivo público, né? Podendo ou não exercer uma atividade econômica, mas sem essa finalidade econômica, né? Sem a geração de lucro. Então, as entidades que elas se enquadram nesse terceiro setor, elas têm uma formação híbrida, né? Que ela se caracteriza, né? Então, com características do primeiro setor, né, que seria, né, a proteção e a garantia de interesse público, né, e proteção de direitos, né, que seria uma atuação eminentemente do Estado, né, então o Estado ele ocupa, né, é o ator principal do primeiro setor, e o segundo setor, né, que é o mercado, que é a atuação de sociedades privadas, né, pessoas jurídicas também de caráter privado, mas que tem como finalidade a geração de lucro. Então, é a geração de lucro para repassar para os seus sócios ou acionistas, né? Dependendo do tipo de empresa, né? Do tipo de formação. Então, a caracterização aqui. Então, a natureza jurídica, né, do primeiro setor seria uma pessoa jurídica de direito público, né? E aí, exemplos dela seria a União, estados, municípios, Distrito Federal, entre outras, né? Ela não visa a distribuição de lucros, né? E sim, ela exerce atividades, né, de interesse social, interesse público. O segundo setor seria caracterizado por pessoas jurídicas de direito privado, né? E aí temos sociedade limitada, microempreendedor individual, sociedade anônima e entre outros tipos societários. E também as cooperativas. Nas sociedades comerciais, né, que assim a gente se refere no Código Civil, ela visa a distribuição de lucros. Nas cooperativas, não. Mas qual a diferença? Por que a cooperativa ela está dentro do segundo setor e não no terceiro setor? Porque elas não exercem uma atividade de interesse social, ela não visa a desenvolver uma atividade que repasse para a sociedade de forma geral. Ela vai beneficiar um grupo específico, que são os cooperados, né? E temos o terceiro setor, que são pessoas jurídicas também de direito privados, né? E aí várias formas que elas podem se expressar na sociedade, como associações, fundações, organizações religiosas, partido político, e entre outros, né? Então, elas não têm a distribuição de lucros para os seus associados ou as pessoas que fazem parte, né, dessas organizações, e elas exercem, né, uma atividade de interesse público que reverte, né, de certa forma, para toda a sociedade e não só para as pessoas que participam dessas organizações. E aí, questões de números, né, aqui, a gente vê que tem, no terceiro setor, uma prevalência da associação, né, civil, né, associação privada, e assim, isso em todas as regiões do Brasil. E aí, seguido, né, por a organização religiosa, depois fundação privada e organização social, né. E aí, questão de números, né, do movimento aqui de 2010 a 2020, houve um aumento significativo, né, do número de OSCs atuando no Brasil. Então, o Miroski, que foi da legislação de 2013, né, pode ter sido um fator também de ter contribuído para esse aumento das organizações sociais aqui no Brasil. Bom, agora a gente vai fazer um histórico legislativo, né, sobre as ONGs, né? Vamos começar com o Decreto-Lei número 200 de 1967,
Esse decreto, ele ainda não trata das entidades privadas ou das ONGs, né? Mas ele é importante porque é um movimento inicial de descentralização do Estado. Então, desse movimento de delegação das atividades do Estado para o setor privado. Então, para o setor público, né? Descentralizando da União e passando para os estados e para os municípios, né? As atividades em que eles também exerceriam. E aí, depois, né, vem o decreto número 93.872, de 1986. Esse decreto, ele, além de ter essa delegação da União para os estados e municípios, ele vem a previsão das entidades privadas, né, de ela poder, então, exercer atividades que seriam de interesse público, né. O ponto é que... então, ele traz essa possibilidade de associação com entidades privadas, né? Só que o convênio aqui, e aí aqui a gente está trazendo o convênio como uma forma geral, né, como instrumento geral, ele é utilizado, né, como um instrumento de delegação, e não nesse primeiro momento, né, de fomentar, né, atividades sociais, né, essa atuação participativa e democrática. Bom, aí vem a Constituição Federal de 1988, que justamente ela reverte, né, esse sentido da reforma administrativa do Estado, né, de além de trazer esse Estado mínimo, em tese, ela, em teoria, né, ela traz também a necessidade de trazer instrumentos de participação, né, social, de incentivar mecanismos, né, que traga a participação da sociedade de forma democrática, né. Então, estendeu a figura do convênio, né, não só como uma forma de delegação dessas atividades dos estados para estados e municípios, e para entidades privadas, mas também como uma forma de trazer a sociedade por meio das organizações sociais, né, e por meio dos convênios para participar ativamente nas decisões e na formação e na aplicação de políticas públicas. O problema: existe a figura do convênio, existe a possibilidade de fazer essa associação do Estado. Mas como fazer? Com que critério, né, uma associação, né, uma ONG, ela poderia, né, receber verbas ou repasse de recursos públicos de forma objetiva ou que não seja discricionária. Então, quando sobreveio a Lei 8.066, que se trata da Lei de Licitações, nas suas disposições finais, ela diz que há a possibilidade de aplicação das disposições dessa lei, né, no que couber a convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração, com outros entes da administração pública, mas com entidades privadas também. E aí veio a Lei 9.637 de 1998, que, né, passou a regular as organizações, e regulamentar, de certa forma, as organizações sociais, né, e aí ela trouxe os requisitos, né, para qualificar, né, uma entidade privada sem fins lucrativos como uma organização social, né, e traz o tipo de convênio, né, que deve ser celebrado entre a administração pública e esse ente privado, que seria o contrato de gestão, né. Então, e aí, como requisitos, né, para ter essa qualificação, ter uma finalidade não lucrativa, ou seja, ela pode exercer uma atividade econômica, mas os dividendos que surgir dessa atividade econômica, ela não pode ser repassada para os seus associados, por exemplo, ela tem que ser revertida totalmente para a associação, para que ela possa fazer essa implementação da sua atividade social e, consequentemente, continuar implementando a sua atuação no interesse público, né? Trazer mecanismos, né, de participação dos representantes do poder público e da comunidade dentro dos seus órgãos, né, deliberativos, ter a publicação de relatórios financeiros e também de relatórios de execução de contratos de gestão, a vedação, né, de distribuição de dividendos e de patrimônio líquido, e trazer disposições no seu estatuto, né, da gestão do patrimônio, né, durante, né, a sua existência e também na sua extinção. Então, no caso de extinção, por exemplo, de uma associação privada, né, como ficaria todo esse patrimônio que foi arrecadado ao longo do tempo e ainda não aplicado ao exercício da sua atividade social, vamos dizer assim, para garantir o interesse público, né? E ter bem delimitado em seu estatuto, com as suas atribuições, o Conselho de Administração e Diretoria.
além, né, da Lei 9.637, sobreveio também a Lei 9.790 de 1999, que ela tratou, né, das organizações da sociedade civil de interesse público, que além de trouxe ainda mais diversos requisitos, né, e mais específicos, né, para ter essa qualificação como organização, né, uma OCIP, né. Então, ela precisaria, no mínimo, de 3 anos de funcionamento, né, ela ter o requerimento de qualificação depois preenchido no Ministério da Justiça, apresentar em seu estatuto, né, com finalidades como a promoção de assistência social, promoção da cultura, promoção de garantia da educação e da saúde, estudos e pesquisas em desenvolvimento de tecnologias alternativas e entre outras finalidades, né? E além disso, né, o estatuto, né, de uma entidade que se enquadra como OCIP, ela também precisa ter disposições específicas, né, como trazer expressamente os princípios da administração pública, como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência. Constituição de um conselho fiscal, que não era um requisito na organização social. Delimitação das atribuições também do Conselho de Administração e da diretoria, né? E entre outros pontos, né? O importante, né, dessas duas leis é que ela transforma um pouco a figura do convênio. E aqui, no caso, o termo de parceria. Porque ele passa de ser uma mera delegação de atividades do Estado para as entidades privadas, né, para se tornar uma forma de fomento, né, de ações sociais por meio da OCIP. Então, essa é a importância dessas duas leis. Bom, diante da disposição da lei de licitações, que poderia ter aplicação, sobreveio, né, o decreto, e esse decreto, é importante salientar que foi uma regulamentação dentro do âmbito federal, né, e os estados e municípios, eles poderiam desenvolver sua própria regulamentação ou ter a aplicação, né, do que a União já tinha regulamentar. Então, esse decreto, ele traz a obrigatoriedade da licitação, né, nos termos da lei vigente na época, né, para a celebração de convênios com a União, né, estendendo isso para as organizações sociais e as OCIPs. E aí, só um complemento, né, desse decreto, é que ele traz a modalidade do pregão, né, como a regra, né, para ter esse tipo de associação com a OS e com as OCIPs. Aí sobreveio também o decreto 6.170 de 2007, que ele modificou um pouco, né, o decreto 5.504, que ele traz isso ainda no âmbito federal. Isso não se estende ao âmbito estaduais ou municipais. Esse decreto, ele afasta um pouco a aplicação da lei de licitações e ele traz elementos característicos, né, para aplicação específica, para aplicar critérios para ter essa associação, esse vínculo de cooperação entre a União, né, com entidades privadas. E aí ele traz já uma figura mais específica do que seria o chamamento público, que depois é melhor elaborado no MIROSC. Desculpa, sobreveio o MIROSC, eu não vou detalhar ele agora, porque ele vai ser objeto do módulo 3, que logo vai vir em seguida, né? E aí, por fim, sobreveio a Lei 14.136, que é a nova lei de licitações. Essa nova lei, ela replicou, de certa forma, o artigo 116, que já estava previsto na lei antiga, né? A diferença é que, se houver, né, uma norma específica que regula e regulamenta, né, a forma como vai ser feita essa associação, né, entre a administração pública com entidades privadas, essa lei específica deve ser aplicada. Então, apesar dela ser uma lei posterior, ela não revogou o MIROSC. Então, o MIROSC ela continua prevalecendo por ser uma lei específica em relação à nova lei de licitações, né? E aí agora a gente vai detalhar um pouco da lógica, né, tanto da lei antiga como da lei nova, e porque problematizar, né, o porquê, né, da aplicação dela não ser
o mais correto, né? Porque a lei de licitação, tanto a antiga como a nova, ela foi estruturada pensando, né, na vinculação da administração pública com empresas. Então, né, com atores que visam, né, a obtenção de lucros. Então, a gente tem pessoas, né, atores em lados opostos, em polos opostos. Temos os estados, que ele precisa administrar da melhor forma os seus recursos para garantir o interesse público, e de outro lado, atores privados, né, que querem a obtenção de lucro, seja, então, minimizando a sua atuação ou, por exemplo, fazendo uma execução de serviço, né, de forma que ela maximize, né, o repasse do lucros da operação para os seus sócios e acionistas, né? Então, esse é o motivo, né, de ela ser estruturada visando a contratação, né, de empresas, ela não seria o ideal não seria o ideal a aplicação tanto da antiga como a nova lei de licitações para fazer essa cooperação e associação da administração pública com entidades sem fins lucrativos. O porquê? Porque as entidades sem fins lucrativos, as organizações sociais, né, da sociedade civil, ela não está em polo oposto, né, como as empresas estão. O Estado e as organizações da sociedade civil, elas visam atuar, né, de forma a alcançar o mesmo objetivo, que seria o interesse público, né? Então, essa é a diferença de celebrar o convênio, e aqui o convênio de forma geral, né, do contrato administrativo. Porque o contrato administrativo, ele regula, né, a relação entre partes com esses interesses opostos. O convênio não. O convênio, ele é um termo de cooperação, né, que visa a cooperação entre as partes para atingir, né, o alcance, né, e a realização de um interesse público, né, assegurar também um direito para a sociedade de forma geral. No contrato administrativo, não. A administração pública quer garantir que aquele recurso público que está sendo repassado seja aplicado especificamente, né, para aquele serviço ou bem que foi contratado dessa empresa, por exemplo. E a empresa, ela quer garantir que aquela execução gere o máximo de lucro possível. Então, aí temos esses conflitos opostos, por isso que não é ideal a aplicação, né, da lei de licitação, tanto a nova como a antiga, né, para regular e regulamentar, né, o convênio, né, o que seria o convênio, né, e essa associação, esse termo de cooperação com entidades privadas. Então, ressaltando alguns pontos, o MIROSC, né, ele é importante para trazer essa regulamentação de como vai se dar essa associação entre a administração pública e administração pública em todas as suas esferas, Estado, federal, né, estadual e municipal, né, e trazer critérios, né, de como vai ser essa associação, que vai ser especificado mais no módulo 3. E aí, só reforçando, né, a nova lei de licitações, né, apesar dela ser, né, posterior, né, porque no direito a gente tem a seguinte regra: as leis posteriores, elas revogam leis anteriores, independente se está de forma expressa ou não nas suas disposições dos artigos. Só a exceção disso é quando há uma lei especial que ela trata de um assunto específico que essa lei posterior não trata. Então, nesse caso, não há essa revogação. Então, prevalecendo, então, o que seria essa lei especial, que no caso seria o MIROSC.